Olá, amigos do canal PL. Hoje, na nossa sessão Nostalgia, iremos direto para o ano de 1985. Chegou o Sintonal, a mais moderna antena. Sintonal eletrônica dá vida à imagem do seu televisor. Cabelos fortes, saudáveis, charmosos, se consegue com Vitalizan, a vitamina dos seus cabelos. Matricule-se já, 269-1332. Últimos dias. Compre o seu Volkswagen 0 km antes da virada dos preços. Na rede autorizada você compra o Santana antes da virada e lucra até 7 milhões. No Voyage você ganha até 4 milhões e 600. No Fusca até 2 milhões e 200. No Gol o seu lucro é de até 3 milhões e 200. Tudo isso e mais os planos especiais de financiamento e valorização do seu carro usado. Mas atenção, você vai ter que ser mais rápido do que nunca. Passe na rede autorizada Volkswagen. Verão, no pique da Globo. Pois é, pessoal, estamos agora em 1985, onde o salário mínimo era de 333.120 cruzeiros. Era o primeiro ano aí de mercado do Volkswagen Santana, que havia sido lançado no ano anterior. Uma das novidades também do mercado automobilístico era o Escort XR3 conversível, que era feito pela Caramanguia, era o carro mais caro do país, inclusive superando o preço de um Chevrolet Opala. E também a Fiat estava lançando o Fiat Premium. Você merece um prêmio. Mas vamos então aos maiores sucessos daquele ano. Pois é, se hoje a Chevrolet emplaca como o primeiro carro vendido do país, aí, o mais vendido Chevrolet Onix, lá em 85 o carro mais vendido também era um Chevrolet, mas ao contrário do Onix, que é um carro popular, era o Chevrolet Monza, que era um sedã médio aí de luxo, realmente incomum um sedã, um carro que não era dos mais baratos, ficar aí entre os mais vendidos e ficou realmente em 84, 85 e 86. Vendendo naquele ano 62.544 unidades. O Chevrolet Monza, que nesse mesmo ano sofreu umas melhorias aí. Foi aquela transição do Fase 1, que era um carro com um painel mais simples, com aquele conhecido Fase 2, que é o painel com RPM, o carro mais... O Monza sofreu muitas melhorias ali e acabou ficando conhecido como Fase 2, que foi quando realmente deslanchou bem as vendas do carro. Realmente o Monza foi um ícone aí dos anos 80. E em segundo lugar, o Volkswagen Gol, que nesse ano aí era o primeiro ano lançamento do Gol S e Gol LS com motorização refrigerada a água. O primeiro Gol refrigerado a água foi o Gol GT, um ano antes, né, em 84, Gol GT 1.8, e o LS e o S ainda eram refrigerados a ar. Então tinham 4 versões, né? O Gol BX, que era o mais simples, o Gol S, que era o intermediário, o Gol LS, que era o luxo, ambos aí com refrigeração a ar, e o Topo GT com motor a água. Em 85, o S e o LS passaram a ter motorização refrigerada a água também, ficando somente o Gol BX como a versão de entrada até 1986. E realmente foi a partir daí que podemos observar que as vendas do Gol também começaram a deslanchar. 2 anos depois ali ele já tomou de vez a liderança no mercado nacional, onde ficou até meados dos anos 2010 aí. Gol S e Gol LS. Em terceiro lugar, o Ford Escort, vendendo 47.864 carros. É curioso que o Escort era o carro mundial da Ford, era realmente um lançamento da época, um carro que também estava bem em alta. E um fato interessante é que o carro mais barato da marca era um Escort e o mais caro também. O mais barato era o Escort L com motor 1.3, era o pé de boi aí. E o mais caro era o XR3 conversível. Não, tinha 2 opções de Escort XR3, né? Um com teto rígido e com a capota conversível, que era o mais caro. Tinha também o GL, o Guia. O Guia era o único modelo com opção de 4 portas. Realmente era uma extensa gama aí de motores.
e o que fez do Escort ser um carro que realmente teve bastante sucesso em vendas nos anos 80. Agora, em quarto lugar, quem aparece é o Chevrolet Chevette, com 43.426 carros vendidos, que na época, em 83 ali, ele tinha recebido aquele facelift, ficando com a frente mais moderna, apelidada posteriormente de frente mãozinha. Nessa época também ainda havia a versão 4 portas e 2 portas, na versão básica e SL. Os motores aí já eram o motor 1.6, não havia mais a versão 1.4, era 1.6 a álcool ou a gasolina. Era o sedã mais em conta aí da Chevrolet, sendo que depois vinha o Monza e no topo ainda tinha o Opala. Era um carro já consolidado no mercado e que vinha mantendo aí um bom número de vendas na metade dos anos 80. Em quinto lugar, ele, o Fusca, é isso mesmo, o Fusca, que foi líder de vendas até 1982, agora já em quinto lugar, vendendo ainda bastante, 38.570 unidades, quase 40 mil Fuscas ainda em 85, que já havia previsão de ser retirado de linha. Não havia mais o sedã 1300, era somente 1600, mas era visível o desgaste aí perante os novos carros, né? Vide aí o Escort, um carro super moderno, e não havia mais muito espaço para o Fusca, apesar de vender bastante. Sendo assim, acabou saindo de linha no ano seguinte, juntamente com o Gol BX, ficando em linha a partir de 87 somente refrigerado a ar, a Kombi. Nesse ano havia um Fusca Boxer refrigerado a ar, a gasolina ou a álcool, sendo que o álcool gerava 57 cavalos e a gasolina 51 cavalos. No ano anterior também vale salientar que o nome Fusca foi adotado de uma vez, não era mais o famoso sedã, a Volkswagen passou a tratar como Fusca mesmo. E foi assim garantido o quinto lugar em 85, Fusca com quase 40 mil unidades, saindo de linha um ano depois. Temos agora em sexto lugar mais um Volkswagen, é o Passat aí com 38.116 unidades. O Passat em 85 havia sofrido um facelift aí, ganhando um novo painel, para-choque envolvente, realmente ficou bem mais moderno. Inclusive o para-choque foi o primeiro Volkswagen aí a usar o para-choque envolvente, porque em 85 tanto a linha Gol quanto o Santana ainda usavam para-choque de ferro, de lâmina fina. O Passat então inaugurou esse segmento na Volkswagen aí de para-choques mais largos. O Santana só veio a usar isso em 87, juntamente com a linha Gol Saveiro Paraty Voyage. Ele era o terceiro Volkswagen mais vendido naquela época, perdendo apenas para o Gol e o Fusca. Disponíveis na versão GL, que era o Village, e o Pointer. Tinha também a versão de entrada especial. Como de praxe, com motores disponíveis tanto gasolina quanto a álcool. Com um detalhe que na versão GTS a álcool vinha com motor de 92 cavalos herdado aí do Santanão. Agora em sétimo lugar, mais um Volkswagen dominando aí, hein? Com o Volkswagen Voyage, com 33.987 unidades, quase ali 34 mil Voyages vendidos em 85. Nas versões de acabamento SLS, sendo que a LS podia vir com 4 portas. Porém, nessa época aí, não tinha muita requisição essa versão 4 portas, então o que predominava era o Voyage 2 portas mesmo. Lembrando que no ano seguinte foi lançada a versão Super do Voyage, aquela versão com motor 1.8 do Santana, toda avermelhada, parecia realmente um Gol GT com um sedã, né? Mas em 85 esse era o Voyage com duas opções de motores, era o MD 270 1.6 a gasolina ou a álcool, que rendia 81 cavalos. Por isso que nos anos 80 predominava os carros a álcool, né? Além do preço ser mais convidativo, também havia aí um grande ganho de potência em relação aos motores a gasolina. Em oitavo lugar, aí o primeiro Fiat da lista, o Fiat City e Fiorino. O interessante desse carro é que ele foi a única picape disponível com versão furgão. Além dela, havia somente a Kombi aí como opção furgão de carros pequenos. Era a única picape pequena com a opção de carroceria furgão. Também com a opção de álcool gasolina, ela passava a ganhar a frente do 146, a frente do Espaço ali, porém com para-choques de ferro, né? Ao contrário do Espaço, o carro mesmo vinha com para-choques de plástico. Em nono lugar, já chegando ao final da lista, ele, o meu preferido, Volkswagen Santana, com 26.732 carros vendidos em 85. Apesar da Volkswagen ser a marca líder de mercado na época, que no caso podemos observar que entre os 10 mais vendidos, 5 eram Volkswagens, né? Já antecipando, o 10º carro mais vendido era o Del Rey. E notem que os 3 sedãs concorrentes da época eram Monza,
Santana e Del Rey. E o Monza dava um banho realmente no Del Rey e no Santana, né? O Monza vendia bem mais, inclusive líder aí de vendas nesse ano. E realmente é um ótimo carro, eu adoro Monzas também. Mas o Volkswagen Santana aí também roubou o meu coração recentemente e ele está em 9º lugar na época aí, sim, no seu 2º ano de produção, nas versões CS, CG e CD. Isso sem contar a Santana Quantum que chegou também nesse ano, contando somente o Santana na versão de 2 ou 4 portas, com motor 1.8 a gasolina ou a álcool. 2.0 chegou somente em 1988. E apesar de não alcançar o Monza, ele vendia ligeiramente mais que o Del Rey, né? O Del Rey, por sua vez, ficou em 10º lugar com 26.534 carros vendidos, né? O Santana vendeu cerca de 200 carros a mais, aproximadamente. O Del Rey, nesse trio aí, era o mais antigo, né? Havia sido lançado ali em 81, 82, para substituir o Ford Galaxy Landau, a linha Landau ali. Sempre um requinte ao seu alcance. Ford Del Rey, GL, GLX, Kia e Scala. E realmente era um carro muito luxuoso, acredito que até posso dizer que dos três era o que tinha um requinte até maior, porém ele pecava um pouco em questão de desempenho. O motor CHT 1.6 sofria um pouco em relação ao peso do carro, que era um pouco elevado. Um motor que cai muito bem no Escort, cai muito bem no Corcel, porém no Del Rey também fica bom, mas ele ficava com um desempenho um pouco aquém em relação aos concorrentes. O Santanão ali com motor 1.8 e o Monza também com motor 1.8, que também logo depois passou a ser 2.0, realmente ficava bem para trás em questão de aceleração e tudo mais. E acabava não tendo um consumo tão interessante assim por conta também do peso, né? Mas é curioso mesmo observar que se a gente somar as vendas do Del Rey e do Santana, ainda assim não alcançavam o Monza. O Monza vendeu mais que os dois concorrentes diretos juntos. Realmente um fenômeno de venda, eu acredito que nem a Chevrolet esperava tanto. Mas o Del Rey aí em 10º lugar nos carros mais vendidos de 1985, que foi o auge, né? Realmente o ano de 85, como eu gostaria de ter vivido nesses tempos, já que não posso ter essa experiência, pelo menos um carro desse ano eu tenho, meu Santana 1985, modelo 86. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje que eu preparei com todo carinho para vocês. Um grande abraço a todos, espero vocês até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau!